Olá, retornamos aí com Descobrindo o Espiritismo, continuando o livro dos médiuns, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Nesse capítulo, além das manifestações físicas, né, também as de transporte, que ele vai tratar aqui sobre o fenômeno do transporte também. E nessas questões que ele faz as suas observações, ele relata os efeitos dos ruídos, né? E a maneira que isso é tratado por muitas pessoas que desconhecem os motivos desse ruído e de como que você vai tratar quando eles têm muita frequência, né? Primeiramente, ele fala sobre a questão de você investigar, de se conhecer o efeito do ruído, se é uma batida de uma porta, de uma janela, por um vento, uma dilatação de uma madeira, de um telhado, um objeto que cai, ou seja, ou uma brincadeira de alguém, né, que quer te chamar a sua atenção, ou seja, a necessidade que você sempre investigue. Então, isso acontecendo não causa um medo, nenhum motivo para que isso modifique o seu ambiente. Mas há casos que sim, as pessoas se tornam assustadas com o próprio ambiente, com o local que vivem e causando outros problemas. Isso ele cita nessas questões e a importância de se observar, né? Se for um efeito causado intencionalmente por um espírito, ele utiliza sempre o que ele chama de, de a intervenção da própria pessoa sem saber que ela está retirando dali o fluido animalizado, que ele chama, para que ele consiga fazer esse efeito. Ou um efeito causado por um médium sabendo e auxiliando para que esse efeito venha a ocorrer, né? Lembrando que os espíritos mais evoluídos, digamos assim, eles se utilizam de espíritos imperfeitos para causarem o ruído através da sua vontade, né? Já questões que envolvem espíritos zombeteiros ou que têm algum modelo de vingança ou que querem assustar as pessoas, eles fazem por causa própria, né? E para atrapalhar o local, para afastar as pessoas daquele ambiente. Isso pode ocorrer também, né? Outro ponto importante que eu fiz uma anotação aqui, que é importante da gente lembrar que o elemento material é o principal ponto de apoio para que esses ruídos ocorram, né? Eles não vão acontecer se não for dentro de um efeito material, né? Vamos lembrar disso. Pode ser numa porta, pode ser numa parede, em qualquer objeto que venha chamar a atenção para que isso ocorra, né? Agora, só para reforçar a questão do ruído, qual é o objetivo? Aí que é onde ele faz aqui uma longa travessia explicando sobre isso, né? Que é muito importante se fazer a leitura para compreender. A questão de também que ele compartilhou isso por várias vezes, de se saber que havia um ruído muito constante no local e de se fazer evocação através de um médium, né, e trazer uma psicografia, tentar entender se aquele espírito é que está fazendo esse ruído e tentar persuadi-lo, né, digamos assim, a trazer essa comunicação e explicar o porquê é o motivo do ruído, né? Então isso ele pôde exemplificar também. Ele tem várias questões que ele cita nesse capítulo. Lembrando que sempre o fluido animalizado é o grande condutor para o espírito desencarnado. Sem o médium, sem o fluido animalizado, não vai ocorrer o ruído, né? Normalmente não ocorre, né? Aí ele tem uma conversa, né, do Espírito São Luís, que faz aí um auxílio ao Kardec, respondendo várias questões importantíssimas sobre esses efeitos, e também a questão desse capítulo que trata sobre os fenômenos de transporte, né,
que também eles não são tão comuns, mas eles ocorrem. Aí o Kardec fez aí várias perguntas a um espírito chamado Erasto. Ele respondeu e fez várias observações um pouquinho longas, mas importantes serem lidas, né? Demonstrando ali a possibilidade e o acontecimento desses fenômenos de transporte. Tá bom, gente? É um capítulo bacana para ser estudado, bem curioso e traz aí bastante entendimento aí daquilo que a gente tem estudado juntos aí. Obrigado. Ótima noite.